o instrumento do amor de Deus para cada um de nós essa noite. E também com muita gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Gratidão pela vida de Nilis e Nanda, que tem se gasto para que a gente encontre a maneira de Jesus de viver. E grata pela comunidade, porque a gente se mistura tanto que não tem como não ver que Jesus está vivo no meio de nós. Jesus está vivo. Jesus está aqui. Ele está aqui comigo. E Ele está aí com cada um de vocês. Ele está no meio de nós. E o meu pedido para essa noite, né? Eu pedi ao Senhor que fosse uma noite de cura e de libertação. Eu pedi ao Senhor que Ele quebrasse amarras que são colocadas na nossa vida por mãos humanas. Eu disse, Senhor, quebra essa noite, quebra coisas que são impostas e que não nos fazem viver com alegria, viver com plenitude, né? E é isso que eu peço, é isso que eu continuo pedindo. E é isso que eu queria pedir agora. A gente ora, a gente fica sensível para ouvir o Espírito Santo. E o que resta agora? Porque a vontade de Deus é curar e libertar. A oração é essa. O que é que resta? É um coração disposto. E que onde você estiver aí, diga, Senhor, eu quero ser curada essa noite. Eu quero ser liberta essa noite. Eu desejo, porque esse é o desejo do Senhor. E eu fiquei pensando assim, que nome eu vou dar para essa ministração, né? Aí eu pensei em ser um nome de uma oração que eu sempre faço. Eu digo assim, Senhor, me ajuda a ver com os teus olhos. Eu sempre faço essa oração. Me ajuda a ver a vida com os teus olhos. Mas não foi essa que o Senhor confirmou. Depois eu pensei em dar o nome que o homem tem um plano, mas o executar é do Senhor. Mas também não foi confirmado no meu coração esse nome. E o terceiro nome que Deus confirmou é que não olhe as circunstâncias, olhe o meu amor. Não olhe a circunstância, porque as experiências que a gente passa não invalidam o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Nenhuma experiência que a gente passe invalida o plano perfeito que Deus tem para a nossa vida. Gente, há 4 semanas atrás, Deus me deu uma palavra. Eu não conhecia essa palavra, ou eu não me lembrava dela. Mas foi uma coisa assim, muito impressionante. Foi em Gênesis, né, 38. Eu ainda vou contextualizar ela, mas vou só falar um pouquinho sobre ela. Me veio essa passagem de Tamar, grávida de gêmeos, nasceu um, botou a mão para fora. Na hora que o gêmeo botou a mão para fora, porque naquela época o primogênito era muito importante. Ele que ia receber a bênção, todo filho primogênito. Aí Tamar estava grávida de gêmeos. Na hora de nascer, o gêmeo botou a mão para fora, a parteira veio, amarrou uma fita no pulso dele para marcar, porque tinha que saber quem era o primogênito. E ele recolheu o braço e nasceu o irmão dele, né? E essa palavra me veio, eu não me lembro dessa palavra, e eu não sabia o que é que Deus queria falar com isso. Isso, umas 5 semanas atrás, nesse exato momento, eu não estaria aqui, né, ministrando, e nesse exato momento eu estaria nas Ilhas Canárias, na Espanha. Pois é, exatamente, eu estaria. Inclusive, eu vim com uma roupa que eu usaria, comprei para o cruzeiro, trouxe hoje para ministrar com ela. Eu estaria, né? E, então, eu vou deixar essa passagem reservada e eu vou contextuar um pouquinho. Eu queria que Deus gravasse nos nossos corações 3 pontos que eu vou falar agora, sabe? Quando a serpente
foi falar com Eva, Eva tinha tudo, mas a serpente apareceu para dizer para Eva que tudo aquilo era insuficiente. E até hoje é assim. A nossa natureza sempre tem algo que nos faz ser insuficiente, que as coisas que Deus fez para a gente não é suficiente. Então, o primeiro ponto é isso. O inimigo veio semear na nossa vida que tudo o que acontece naquele momento não é a suficiência de Deus para nós. Sabe? Não sei se deu para entender o que aconteceu. Não é suficiente, porque Deus é insuficiente. Isso é uma coisa que o inimigo veio marcar a nossa vida. Uma outra coisa que eu queria, deixa eu falar só porque eu vou pegar a passagem bíblica, Eu disse a Dani que eu não trazia papel, não. Agora eu trouxe um papel, viu, Dani, para poder passar. Em Gênesis 12, 3... Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: abençoarei o que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, antes de eu começar a falar, eu queria deixar bem claro para cada um de nós que o inimigo de Deus nos marcou crendo que Deus é insuficiente, que as situações que acontecem com a gente é porque Deus foi insuficiente naquele momento. E a segunda é que todas as famílias serão abençoadas se estiverem enxertadas na videira. Todas. Foi uma promessa que Deus fez no início. A bênção já está disponível. Todas as famílias serão benditas se estiverem, Deus deixou claro isso no início. E a terceira coisa foi a oração de Davi. Em 1 Coríntios 17, 27, que fala assim: agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que o Senhor abençoas, abençoado para sempre será. E é com esses três pontos que eu quero relatar a minha história. O inimigo vem, tornando Deus insuficiente. Tudo que acontece na nossa vida tem a suficiência de Deus. A bênção já foi dada. Todas as famílias enxertadas na videira todas serão, sempre, porque foi dito isso antes de qualquer coisa. Pois é. Então, a gente vai entrar agora nessa história de Gênesis 38, que é a queda de Judá. Ele tem Bíblias que falam da decadência de Judá. Judá foi aquele irmão de José. Eu não sei se vocês lembram. Os irmãos queriam matar José. Aí ele disse: não, mata não. Vamos vender, que a gente ganha um dinheirinho. Vamos vender José. Aí passou os mercadores que iam para o Egito e eles venderam José. Só que depois que Judá vendeu José, ele foi embora da casa dos pais. É isso que eu vou relatar. E a passagem que Deus me deu é no final desse capítulo. Judá, ele foi o quarto filho de Jacó com Lia. Lia só tinha filho para ver se conquistava o amor de Jacó. Só que, quando chegou a vez de Judá nasceu, aí ela falou assim: agora eu louvarei ao Senhor. Naquele momento, ela consagrou Judá ao Senhor. E foi a primeira vez que ela fez isso. Então, a gente vai começar essa leitura sabendo disso. Todas as famílias enxertadas serão abençoadas. O que está abençoado, abençoado está.
e o inimigo de Deus quer colocar na nossa vida a insuficiência de Deus. E aí a gente vai contar. Eu fiquei pensando, se eu contava essa história, porque essa história eu conhecia, não conhecia que Deus me revelou, mas essa eu conhecia. Eu não sabia nada se eu contava ou se eu lia. Vou fazer um pouquinho de cada para não cansar vocês. Se eu estiver cansando, vocês me falam, tá bom? Me falam se eu estiver cansando, né? Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem, adulão, chamado Irá. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-se a engravidar, teve outro filho, deu o nome de Onã. Quando estava em Queribe, ela teve ainda outro filho e chamou de Selá. Então, Judá saiu da terra dos pais, da terra da bênção, foi para um lugar pagão, casou com uma mulher de costumes diferentes, teve 3 filhos criados em costumes diferentes, mas o Senhor, aí ele arranjou uma mulher para seu filho casar, que foi Tamar. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er. Os filhos de Judá eram perversos, e Deus reprovou. E a Bíblia fala de uma forma tão forte, Deus matou Er. Matou. Chega a dar um susto, né? Ele não morreu, Deus matou. Ele tinha uma conduta perversa e Deus não queria uma geração dali, porque Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. E aí ele tinha que casar agora com o segundo filho, Onã, porque tinha uma lei, a lei do levirato, né? Levirato, que obrigava a pessoa a casar com o outro, e a descendência ser do primeiro que faleceu. Aí ele casou para obedecer, só que toda vez que ele ia ejacular, ele ejaculava no chão, para que ela não engravidasse. E Deus também reprovou essa conduta, e Deus o matou. E aí, só restava o pequeno, o Selá. E Judá ficou com medo de que Selá também morresse, porque a vida de Judá era sempre os sentimentos e os desejos governando os seus princípios. Ele nunca agia pelos princípios, ele queria agir pelo que ele sentia, pelo que ele desejava, pelo que ele pensava. Aí sabe o que ele fez? Disse a Tamar: você vai voltar para a casa de seus pais. Quando Selá crescer, aí você volta e casa com ele. E aí Tamar foi para a casa dos seus pais. Quem conhece essa história aqui? A maioria conhece. Aí ela foi e ele esqueceu. Depois ele foi para uma festa. Ele ficou viúvo, a mulher dele, né, faleceu, ele ficou viúvo, ele foi para uma festa e encontrou com uma prostituta. Ela se vestiu de prostituta quando soube que ele iria para essa festa. E aí ela teve relação com ele. Ele disse que... Ela perguntou o que ele iria dar. Ele falou: vou te dar um cabritinho. Ela disse: tá bom, então deixe por enquanto aqui, né, um penhor. Aí deixou o cajado, deixou um bordão. Um cajado, um bordão e um anel. Não foi, Nanda? Aí ela foi embora. Depois não achou mais. Ele pensou que ela fosse uma prostituta cultual. A prostituta cultual, ela veste um véu, ela é consagrada a deuses, e quando o homem tem relação com ela, ele tem a impressão, ele se acha que está tendo relação com uma deusa. Ele desceu em todas as coisas todos os princípios que ele tinha vivido, ele foi deixando um a um.
E aí depois, 3 meses depois, vieram dizer a ele, olha, a sua nora está grávida. Ele manda matar. Em vez de mandar para apedrejar, mandou queimar viva Tamar. Aí ela chegou lá e disse assim, olha, aqui, esses objetos é o pai do meu filho. Foi que ele percebeu que tinha sido ele. E ele falou assim, ela é mais justa do que eu. Foi quando ele caiu em si. E aí ele trouxe ela para morar com ela e disse que não ia tocá-la, mas que ela iria morar, né? E ela voltou, né, para a terra dele e Deus concedeu a ela ter um filho. Né? Existe um plano perfeito de Deus para a nossa vida. A história da Bíblia é a história de todos nós. O pecado, ele está em nós como um risco de diamante. Né? Deixa eu ver, não, daquela passagem de risco que fala assim... Deixa eu ver onde é que está essa... O pecado está em nós, riscado como risco de diamante, que nunca sai, mas em contrapartida, em Gálatas fala que nós somos marcados por Deus. Né? De agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Né? Então, ele ficou lá com ela, se redimindo, e chegou o dia dela parir. E foi justamente essa passagem que o Senhor me deu. Quando, 38, 27, quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho do pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. E aquela palavra ficou, né, me incomodando. E depois eu fui entender que a nossa história, ela não é feita por mãos humanas. A nossa história é feita por propósito de Deus. Desde o início. Né? E o pior é que o inimigo sempre coloca essa insuficiência de Deus para nos tornar tristes e presos à nossa história. E aí, eu vou contar um pouquinho, né, do que aconteceu comigo esses dias. Né? Em 2019, eu compramos um cruzeiro, e por conta, para ir em 2020, a gente viajar, e por conta da pandemia, sempre tinha uma coisa que impedia que acontecesse isso. Né? Chegando agora a oportunidade de irmos, que Níris até anunciou aqui, né, que Fernando não queria ir, Anne ia no lugar, depois não deu certo, aí Fernando... Mas eu nunca vi uma viagem com tantas barreiras. Porque quando Deus não quer, a corrente é muito contrária. Só que a gente só vai enxergar, né, Mateus, com aquela meditação sua, né, dos discípulos de Emaú, enquanto a gente está sem colocar Jesus no centro, a gente não consegue enxergar, mas só que às vezes a gente acha que a gente colocou Jesus no centro. Né? Então, eu vinha orando, digo, Senhor, eu só quero ir se for de tua vontade.
Mas a minha oração não estava para o doador, estava para o que eu queria ir. Senhor, eu quero, Senhor, eu só quero ir se tu fores comigo, porque eu já fui chamada para ir para Nínive e fui para Tarsis e terminei comprometendo várias pessoas que estavam no barco comigo, né? Então eu disse, Senhor, eu não quero, Senhor, ir se não for de tua vontade. Gente, foi tanta coisa que aconteceu. Para lhe contar só essas aqui, eu comprei uma mala. E demorei de arrumar. A gente sabe que arrumar uma mala para passar 20 dias fora. Nós iríamos sair daqui, íamos para as Ilhas Canárias, ia para a Espanha, depois a gente ia para Barcelona, Milão, ficava na Itália, depois ia para Portugal, quando o navio parasse, e voltaríamos lá de Lisboa. Uma viagem de muitos dias, né? Aí eu peguei a mala, comprei uma mala no shopping, voltei. Quando eu terminei de arrumar a mala, toda pronta, o eclé da mala abriu. Olha, eu tinha pedido ao Senhor que, se não fosse da vontade dEle, que Ele não permitisse que eu fosse. Aí eu digo, poxa, como é que essa mala nova? Fui lá, fiquei zangada com a moça. Poxa, como é que eu compro uma mala aqui e, antes de viajar, ela nunca aconteceu isso. Não era mala, era Deus. Não era mala, era eu, era meu coração que o Senhor, que era o alvo do Senhor. Cheguei, peguei uma mala, me deu uma mala mais forte aí, por favor, porque vai ser uma viagem muito longa. Aí ele me deu uma mala e eu voltei, arrumei a mala toda. Gente, na noite de viajar, o cruzeiro ia sair de Salvador, depois mudou para sair de Santos. Então a gente ia ter que ir para São Paulo e de São Paulo pegar 1 hora para poder ir para Santos. E aí eu arrumei a mala. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei. Meu nariz. Sim, isso o Fernando tinha ficado gripado e a gente sem saber, porque no navio todo dia tira a temperatura, faz testes todos os dias, né? Porque já teve muitos casos de ficar confinado por conta disso. E aí eu acordei 2 da manhã, e o nariz escorrendo. Aí eu disse, vou abrir a mala e pegar um antialérgico. Quando eu fui abrir a mala não abriu, a mala nova. Eu já senti sabe? Já tive aquele sentimento assim. E aí eu disse, não abriu, não teve jeito de abrir a mala. Aí eu fui para o Google para saber como é que é, 2 horas da manhã. A gente ia sair 6 horas da manhã. E aí, quando eu abri, foi 40 minutos depois que eu consegui abrir a mala. Quando nós aí viajamos, quando foi depois da exposição, eu esqueci um documento. Nós precisamos voltar para poder pegar um documento. Quando eu cheguei em casa, minha empregada olhou e ela teve o mesmo pressentimento que eu, que Deus não estava naquele negócio. Só que eu pedi muito, mas eu estava pedindo voltada para mim. E é um fio de nylon a nossa vida de comunhão com o Senhor. Porque o nosso eu é muito forte. Porque o pecado está riscado como risco de diamante em nós. E é uma coisa terrível. Um fio de nylon. Aí, mesmo assim, eu fui. Mas quando nós voltamos, foi o necessário para... Porque nós íamos em 5 pessoas. Os nossos amigos de outro carro perderam também. Quando nós chegamos lá, nós perdemos o voo. E só tinha voo para chegar em cima da hora, para chegar às 4 horas da tarde, porque o navio em Santos saía às 5. Gente, a gente foi mesmo assim. E resolveram pegar um helicóptero. E pegar um bimotor. E ali, aí os meus olhos já começaram a abrir. Sabe? Naquele momento, os meus olhos já começaram a abrir. E eu ali, né, comecei a interceder, Senhor, não vou viajar se não for de tua vontade. Não, daqui esse negócio é helicóptero. E aí eu disse, olha, vocês vão, e nós vamos voltar. Eu e o Fernando vamos voltar daqui. Pegar o avião de volta. E aí, quando eles decidiram ir, não tinha teto. A pessoa, um helicóptero, um aviãozinho sem teto, um tempo ruim, né? A gente sabe que tantas coisas acontecem com isso. E aí todos nós voltamos.
E o pessoal depois voltou para se encontrar, porque tinha 2 casais que foram de São Paulo, que iam se encontrar com a gente. Mas eu já tinha entendido que o Senhor não queria que eu fosse. Sabe? Não que seja nada demais viajar. Sabe que é bom viajar, eu amo viajar. Mas naquele momento não era o propósito de Deus para a minha vida. Sabe? E às vezes a gente insiste nisso, a gente ora, mas a gente não ouve a resposta de Deus. A gente só ouve a resposta de Deus quando ela está concordando com a nossa vontade. Mas quando ela não está concordando, a gente não ouve, né? E aí me perguntaram, você ficou muito tranquila, você não queria ir para essa viagem. Eu queria muito. Você sabe o que é passar 20 dias programando a sua vida para passar 20 dias fora? Né? Que é uma programação. Eu queria muito ir, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei as coisas que eu tenho passado. Eu sei as coisas que eu tenho me rebelado contra o Senhor e as coisas que eu tenho sofrido por conta dessa rebeldia. Eu sei quantas coisas eu passei por conta da minha rebeldia. E eu saí do aeroporto, gente, aconteceu uma coisa, né? Jesus está vivo. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não tenho dúvida, ele está aqui, está aqui. E aí eu saí do aeroporto, né, para vir para a feira. Acabei de sair. Sabe o que aconteceu? Meu WhatsApp veio uma mensagem dizendo assim, foi do meu pastor, você ministra domingo. Eu tinha acabado de sair. Naquele momento, sabe aquela fita que o filho de Tamar, do braço, colocou para fora, que a parteira amarrou? Aquela fita foi partida, para que eu não tivesse direito de me queixar de Deus, direito de me deprimir, direito de achar que não era justo, que se eu orei, não era justo que Deus fizesse isso. Naquele momento, aquela fita foi rasgada. E tem uma oração que eu faço, né, que é no Salmo 1, que eu sou uma árvore frondosa na beira do rio. Eu sou uma árvore frondosa. E águas novas virão. E as águas velhas já passaram. Naquele momento ali, rasgou. Eu disse, olha, está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. E aí, voltamos para a feira. Gente, eu cheguei gripada, com febre, com dor de ouvido. Se eu tivesse ido para o navio, eu ia ficar confinada na cabine. Vocês acreditam nisso? Se eu insistisse em ir, o Senhor ainda me deixava trancada na cabine. Tu já pensou? E eu fiquei ruim, viu? Ainda estou com a tosse, graças a Deus, até agora eu não apresentei essa tosse para vocês aqui de cima. Mas eu estou com uma tosse muito feia. Gente, vocês conhecem Matusalém? Que foi o personagem mais antigo da Bíblia? Pois é, dos 13 líderes que falaram aqui, né? Eu sou a 13ª. Gente, eu sou Matusalém, porque comigo só estava a Dani e Simeia, que são as... E eu vi o agir do Senhor aqui. Eu vi gente cair, eu vi gente levantar, eu vi gente roubar, vi gente pecar, vi gente vencer, ser curado. O Senhor está vivo. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é soberano, Ele é soberano. E, às vezes, se eu ficasse... Já pensou se eu ficasse aqui? Poxa, como é que a pessoa perde um cruzeiro, né? É um absurdo, né? Porque eu já levei um tempo que eu tive questões com Deus, sabe? E foi o pior tempo da minha vida. Não tem nada,
nada que a gente perca, que seja insuficiente para a gente. Se perdeu, Deus sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Não tem morte de filho, separação, morte de mãe, morte de pai, falência, perda. Não tem. Não tem. Não tem. Deus sabe o que faz. O que resta é o inimigo colocando em nós a insuficiência de Deus. E até morrer, até a gente morrer, ele vai colocar isso em nós, que Deus é insuficiente para nos fazer passar por todas as coisas que temos que passar. Porque temos, o sofrimento faz parte da vida e nos faz melhor. E eu digo isso com todas as letras. O sofrimento nos faz melhor. E essa noite, eu pedi tanto ao Senhor, sabe? Eu pedi tanto ao Senhor que Ele quebrasse a fita em cada um que estivesse nessa igreja, sabe? Que o Senhor rasgasse todo o direito que você tem de ficar triste, de ficar infeliz, de não continuar na vida, de não prosseguir, de não deixar o rio da vida fluir, sabe? Porque às vezes você fica preso naquilo por resto da sua vida. Eu tenho um tio que morreu porque assassinaram o filho dele. Ele ficou preso ali. E o Senhor quer quebrar essa fita. E eu queria te chamar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, né? Vamos. É melhor o final das coisas do que o início delas. A obra de Deus não terminou ainda. Deus está trabalhando. Na verdade, é melhor o final. Eu disse a Dani, gente, eu não sei ministrar com papel, viu? Aí, começando com isso, eu vou fazer um papel. Agora, não consigo ler. Eu até fiz o papel, mas eu não consigo nem ler, nem achar aqui. Mas eu queria achar um versículo, né? Achar um versículo. É em Filipenses mesmo, né? Que fala, não pense, né? Na NVT, ele fala assim, não pense que eu a encontrei, né? Mas eu me concentro para chegar. O Filipenses a gente sabe, né? 3, né? Mas na NVT, ele fala assim, de uma forma bem clara, né? A gente fala assim que não que eu tenha encontrado, mas eu prossigo para o alvo. Mas ele fala assim, não, eu não encontrei, mas eu estou concentrada. Eu estou no caminho, eu quero achar esse alvo. Eu não quero me distanciar desse alvo, eu não quero, né? E eu queria terminar com esse salmo. Envia a tua luz, Senhor, e a tua verdade. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. A nossa história é escrita pelo dedo de Deus. Deus nos marca. Quem nos marca é Deus. Grava isso. Eu digo, Senhor, grava com diamante em cada coração aqui. Grava. Que o inimigo quer fazer de ti insuficiente para a nossa vida. Grava, Senhor, que seremos, já somos abençoados, já somos. Né? Então, eu queria fazer 2 orações. Eu queria perguntar, né? Vou tocar uma musicazinha, posso? Que quem hoje quer ser marcado pelo Senhor, né? De agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem quer ser marcado, vem para frente para a gente orar junto. E quem já foi marcado e quer quebrar essas amarras que estão aí no pulso, que te faz ficar triste diante da vida, que te faz ficar preso na história do passado, vem para cá. Porque é uma noite de cura, é uma noite de libertação. Jesus está aqui.
seguir, não vai deixar ninguém sair do mesmo jeito. Ele está aqui, Ele está te tocando agora. Ele está tocando aí onde você precisa ser tocado. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Nele as nossas vidas já são abençoadas. Venha cá declarar: Senhor, hoje eu quebro isso, Senhor. Eu arranco esse direito meu, essa questão com tu, essa questão que não me deixa confiar em ti, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre cada vida aqui. Aleluia. Fecha os seus olhos. Você vai sentir a paz do Senhor agora como nunca sentiu. Não, não é. Esta paz é porque eu amo ao meu Senhor. Deixe de lado a circunstância agora. A paz vai entrar no seu coração. Alegre estou. Porque olha ao meu redor, este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Olha o seu amor, seu grande amor. não me guio por me estar Alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por me estar Alegre estou. Hoje é dia de deixar o passado para trás e olhar para o alvo, para Jesus. De largar esse cordão escarlate que foi amarrado em seu pulso. Desista dele. não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra tremar, hei de confiar. Não olha a circunstância, olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por me estar Alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por me estar alegre estou. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Vamos dizer: querido Jesus, repita comigo: querido Jesus, a minha vida é tua e o Senhor pode fazer o que quiser com ela. Eu confio em ti, Senhor. Me lanço em teus braços para os teus propósitos. Me faz andar nos teus altos caminhos e experimentar os teus altos pensamentos. Toma minha vida, Jesus. Eu te amo. Amém. Amém. Vamos cantar. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Dou ao meu Senhor.
estou. Não olha a circunstância. Não. Olha o seu amor. Seu grande amor. Caminho eu vou estar. Alegre estou. Deus abençoe, queridos, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. Amanhã, a nossa live, 1, 2, 3, 4, 12 horas e 34 minutos, com Ana e nosso pastor Niles, com o livro 40 Dias com Jesus. Deus abençoe a todos.